Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo de número 119. Eu havia dito que quando terminasse Neemias, nós aproveitaríamos esse tempo até dezembro para expor alguns salmos. Tem um certo tempo que eu não prego no livro dos Salmos, mas resolvi pregar hoje no Salmo 119. Salmo de número 119. Espero que os irmãos estejam bem confortáveis. Salmo 119. Nós vamos nos ater especificamente ao versículo de número 1, meus queridos. Especificamente ao versículo 1. Assim diz o Senhor: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Amém. Senhor bendito, a tua palavra foi lida e agora será proclamada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, e toma-nos em tuas mãos. Livra-nos do mal e nos dá o devido entendimento da tua verdade. Que a tua palavra penetre aos nossos corações como espada de dois gumes, dilacerando-nos, Senhor, o peito, para sermos transformados pelo poder da tua verdade. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, o Salmo de número 119 é um salmo que nós chamamos de acróstico. E o seu autor usa deste dispositivo estético, digamos assim, a fim de fornecer uma estrutura estimulante, porém estabelecendo limites, enumerando linhas e estrofes. Veja, a criatividade do autor deste salmo é como a de um construtor, a de um inventor, de um quebra-cabeças, de um artesão que trabalha com obras complexas e que milimetricamente e calmamente ele vai compondo e juntando pedaço por pedaço até que tenha uma magnífica obra finalizada em suas mãos. Essa estrutura acróstica que nós encontramos aqui no Salmo 119, há em outras partes do Saltério, com hinos, com cânticos de lamento, com salmos de sabedoria, e que também se apropriam do mesmo recurso. Porém, meus irmãos, é ele o exemplo mais desenvolvido daquilo que nós podemos chamar de um belíssimo poema acróstico no Antigo Testamento. O paralelo mais próximo que nós podemos tratar de um outro texto com esta mesma composição é o texto que se encontra nas Lamentações de Jeremias, especificamente no capítulo de número 3, onde ali encontramos cerca de 22 estrofes e 3 linhas muito bem delineadas e organizadas num acróstico. Logo, neste tour de force literário, 8 linhas em cada estrofe começam com a mesma letra do alfabeto hebraico. Isso a torna de longe a composição mais longa do saltério. O número de linhas parece ter sido determinado pelo uso de 8 expressões sinonímicas, para que o foco de interesse do salmista fosse então ressaltado. A pergunta que surge para nós então, diante de todas essas informações, é qual era o foco de interesse do salmista que ele queria tanto ressaltar com uma obra tão gloriosa, com uma obra tão bem elaborada, com uma obra tão extensa e de tantos detalhes importantes. O salmista, ele quer, meus irmãos, expressar a verdade da lei de Deus como guia, como lâmpada, como fundamento necessário para a verdadeira felicidade. Observe que durante a exposição desse salmo,
do Salmo 119, vários assuntos são tratados aqui por esse autor, tornando assim uma difícil tarefa de nós, expositores, apresentarmos um resumo de seu conteúdo. No entanto, há duas coisas que o autor almeja primordialmente aqui. A primeira delas é de exortar os filhos da aliança a seguirem em seu caminho de uma vida piedosa, de uma vida de santidade. Em segundo lugar, é prescrever como a norma, como a regra realça a forma do verdadeiro culto a Deus, de modo que os fiéis possam devotar-se totalmente, então, ao estudo da lei de Deus. O autor combina aqui, meus irmãos, as promessas que têm o propósito de animar os adoradores de Deus a viverem de um modo mais justo e piedoso, ao passo que também introduz queixas a respeito do menosprezo dos ímpios para com a lei, para que os filhos da aliança se mantenham longe desses maus exemplos. Alguns vão chamar este salmo de octonário, devido ao fato de que em cada 8 versículos sucessivos, as palavras iniciais de cada linha, como eu havia dito, começam com uma letra do alfabeto hebraico. Isso foi feito, meus irmãos, não de maneira aleatória, mas intencionalmente para auxiliar os leitores, os cantores, na memorização da doutrina que é trazida em cada uma de suas partes, com vistas a formar um tema para a meditação constante entre os filhos de Deus. Sendo assim, com o propósito de torná-lo menos enfadonho ao leitor, o autor, então, distinguiu cada grupo de 8 versículos sucessivos, iniciando cada um deles com a letra correspondente. Assim, todas as desculpas, o pretexto de ignorância são, então, removidas, inclusive daqueles que são insensíveis e indolentes. Este auxílio não se estende a todos os que leem em outros idiomas, porém, não se deve ignorar o princípio aqui proposto. A doutrina exibida neste salmo deve ser cuidadosamente estudada por todos os filhos de Deus e entesourada em seus corações para torná-los cada dia mais versados na verdade de Deus. E hoje nós começaremos vendo o que o Senhor nos ensina neste primeiro versículo, que diz: bem-aventurado os irrepreensíveis do seu caminho, que andam na lei do Senhor. Vejam, o salmista inicia seus versos apresentando o caminho para a verdadeira bem-aventurança. E é interessante porque a maneira como ele inicia essas linhas é semelhante àquela que nosso Salvador Jesus Cristo iniciou em seu maior sermão registrado, no famoso Sermão do Monte. Se você bem lembrar de como Jesus inicia seu mais longo sermão registrado, verá que ele começa exatamente como o salmista aqui iniciou. Ele começa destacando a bem-aventurança para o homem. Ele começa destacando o papel de ser bem-aventurado. E vejam, meus irmãos, a bem-aventurança é aquilo que todos nós almejamos. Bem-aventurados é um alvo que todo homem persegue. Mas somos ignorantes ou imprudentes quando ao caminho que conduz a ela. Portanto, o salmista primeiro, então, nos corrige quanto à verdadeira noção do que é ser um homem bem-aventurado, dizendo: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Veja, aqui o salmista destaca duas coisas, meus irmãos. Em primeiro lugar, a bênção de Deus como um grande privilégio. Em segundo lugar, a maneira, a forma, o caminho que conduz a ela. Não tanto da natureza ou da formalidade disso. Logo, meus irmãos, é extremamente importante que eu e vocês tenhamos uma noção verdadeira do que é uma bem-aventurança e do que e do que significa ser abençoado.
Ser bem-aventurado é ser feliz. E ser feliz é algo que todo mundo quer. Quer seja você cristão, quer seja você um pagão. O homem almeja desfrutar de alegria. O homem deseja a felicidade e busca freneticamente por ela. Porém, muitos a buscam de maneira errada. Muitos a buscam no lugar errado. O homem, em seu estado natural, prefere perambular deliberadamente para lá e para cá, por veredas intermináveis que o conduzem à ruína e à destruição, que conhecer e percorrer aquilo que lhe traz salvação. Como dizia o puritano presbiteriano inglês Thomas Menton, as bestas brutas buscam a preservação e perfeição da vida que possuem, assim como todos os homens procuram contentamento e satisfação. Perguntar se os homens seriam felizes ou não é perguntar se eles se amam verdadeiramente ou não. Ora, o Espírito Santo condena com razão, irmãos, essa apatia e essa cegueira que o homem possui. E não fosse a cobiça do homem, a qual com impetuosidade brutal o apressa na direção oposta, o significado das palavras lhe seria bem nítido aqui. Quanto mais o homem se afasta de Deus, tanto mais ele se imagina feliz. E não poderia ser diferente, uma vez que a sua natureza caída é inclinada para fazer aquilo que é mal, e quanto mais se distancia de Deus, mais perverso e pérfido ele se torna. Não é à toa que reputam como fábula aquilo que o Espírito Santo declara sobre a verdadeira piedade, sobre o verdadeiro culto a Deus, sobre a verdadeira felicidade. E essa é uma doutrina que raramente as pessoas absorvem, gostam de ouvir. O homem que procura a felicidade no bem comum não busca diligentemente aquilo que de fato é verdadeiramente bom. E ele não busca, eu reitero, irmãos, ele não busca porque seu coração está inclinado àquilo que é contrário a Deus. Logo, ele procura felicidade nas coisas temporais. Ele procura estabelecer o seu gozo, o seu prazer nas coisas ao seu redor, neste mundo, nessa era. Por isso amam tanto as riquezas. E eu não estou dizendo aqui que ser rico é pecado, longe de mim dizer uma barbaridade dessa. Mas é por isso que buscam tanto a riqueza. É por isso que buscam tanto receber as honras. Pessoas que não sabem entrar em um recinto sem serem alardeados os seus nomes. É por isso que buscam tanto os prazeres desta vida, deste tempo, deste mundo. E aí, mais uma vez, parafraseando Menton, almejam a felicidade, mas acabam se abraçando com a pútrida miséria e a profanação de suas almas. Você quer ver a realidade desses? Você quer ver o que aguardam esses? O que os espera? Abra sua Bíblia em Lucas 16, 25, por favor. Lucas 16, 25. Lucas 16, 25. Veja, disse porém Abraão, aqui nós temos a passagem da parábola que o Senhor Jesus conta de o rico e Lázaro, tá? E aqui nós temos o discurso
que Abraão diz, aquele homem rico, disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro, igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, porém tu está em tormentos. Vá agora para o Salmo 4, por favor. Salmo de Davi, Salmo 4, versículo 7. Salmo 4, versículo 7. Davi diz assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Onde você tem buscado a sua felicidade? Onde está alicerçado o seu prazer? Veja, ambas as passagens ilustram muito bem isso que o salmista tem procurado ensinar aqui. Uns procuram viver exclusivamente em meio às regalias dessa vida. Temos tempo para tudo, mas nunca sobra tempo para o Senhor. O tempo do Senhor sempre é dividido com outras coisas. Já pensaram nisso? Quantos de nós não preferem ficar no domingo de manhã dormindo em casa do que estar aqui adorando a Deus e ser ensinado por Ele? Sabe o que é? Sem palavras você responder com suas atitudes o que é mais importante na sua vida? Você já parou para refletir isso? Quantas horas do seu dia você dedica na leitura das Escrituras e na meditação da verdade de Deus? Compare com as demais horas que você passa à frente do celular, do computador, da brincadeira com seus filhos. Veja, eu não estou falando de nada que seja ilícito. Eu estou falando de coisas lícitas e que nos trazem prazer. Mas o que lhe dá mais prazer na sua vida? São as coisas desse tempo, as pessoas desse tempo, ou tem sido o Senhor e a sua lei? Repito, uns têm procurado viver em meio às regalias dessa vida e não medem esforços para isso, porque resumem a sua felicidade nestas coisas. Nestas coisas. Porém, a verdadeira felicidade transcende tudo isso. A felicidade dos ímpios, irmãos, é fugaz, ela é passageira. É por isso que eles precisam inovar constantemente, porque não há saciedade, não há contentamento. Quanto mais se tem, mais se quer ter. Correm e lutam como crianças a desejar algo desesperadamente, mas logo quando alcançam, se cansam e se afadigam delas. Já viram uma criança pequena? Quem tem filhos pequenos aqui sabe muito bem do que eu estou dizendo. O filho ora um pirulito sendo vendido, ele chora, ele se perneia. Enquanto você não der o pirulito, ele não sossega. Você dá. E 2 minutos depois você olha o pirulito na areia, no chão, jogado, largado. E ele vai querer outra coisa. E quando ele crescer, quanto mais a gente dá e satisfaz esse egocentrismo desde que nascemos, piores ficam as exigências. Vejam, a alma do preguiçoso deseja e nada tem. Sabe por quê? Porque as suas mãos se recusam a trabalhar.
A alma dos ímpios não alcançam a felicidade. Sabe por quê? Porque se recusam a pagar o preço que essa felicidade exige. Quando a verdadeira felicidade é suficientemente revelada, a maioria de nós não gosta dela nos termos de Deus. Você quer ver a realidade disso? Abra sua Bíblia em João 6. João 6, versículo 34. João 6, versículo 34. Jesus está ali falando para todos que estão à sua volta que Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Então, eles olham para Jesus e dizem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Vocês estão vendo aí? Eles pedem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí Jesus começa a discorrer as implicações de comer desse pão. Quando Jesus começa a discorrer das condições para obter esse pão, veja, eles passam então a murmurar. Eles vão embora, eles abandonam Jesus, eles não querem mais andar com Ele. Vejam aí, avancem para o versículo 66. Versículo 66, do mesmo texto de João 6, irmãos. Veja o que diz aí o versículo 66, diz: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com Ele. Vejam, o Senhor Jesus está dizendo que quem comer deste pão, quem comungar de seu corpo, de seu sangue, vejam, serão felizes para sempre. Mas quando Jesus diz as condições para isso, quando Ele fala das implicações disso, das consequências que isso vai trazer sobre eles, eles não gostam e vão embora. Eles vão embora, irmãos. Sabe por quê? Porque eles buscam a felicidade desse tempo. Eles são incrédulos demais para se preocupar com o dia de amanhã. Eles são incrédulos demais para se preocupar com o que vem depois da morte, ou onde vão passar a eternidade. Sabe quando isso vai fazer sentido para eles? Quando estão num leito de hospital à beira da morte. Entram em desespero. Você já percebeu isso? Hoje de manhã, na sala de aula com os nossos catecúmenos, a gente comentava, me fizeram uma pergunta sobre a questão do estado intermediário da alma, e nós falávamos exatamente sobre isso. Você já prestou atenção que quando um crente está às vésperas da morte, o semblante é de paz? Ele teme a dor da morte, mas ele não teme o que vem depois da morte, pelo contrário. Mas o ímpio não. Primeiro, ele não quer se desprender do que tem aqui. A mente dele está voltada para essas coisas aqui, e quando isso é irremediável, ele entra em desespero, porque ele não sabe o que ele vai encontrar depois que partir. E no fundo, ele sabe o que ele vai encontrar. Será que você tem sido um desses? Que o seu prazer em Cristo é limitado ao terceiro ou ao quarto plano de sua vida? Esses dias, um jovem pela internet entrou em contato comigo e me perguntou sobre algumas questões sobre o dia do Senhor. E eu comecei a responder, e ele começou a fazer as perguntas clássicas, né? A preocupação com o pode e não pode. Eu falei: irmão, eu não tenho uma cartilha de pode e não pode. Eu tenho a Escritura que diz o que nós devemos fazer.
E eu não preciso de ter um conhecimento profundo para obedecer a isso ou fazer aquilo que a Escritura me diz. Porque a Escritura diz que no dia do Senhor, um dia em 7, o meu deleite é no Senhor. Tudo que eu faço naquele dia está voltado para a glória de Deus. Não que eu não faça isso nos outros dias, mas naquele dia é para o meu deleite na presença dEle. É na adoração, é no estudo da palavra, é no cântico. E aí aquele irmão olhou para mim e disse assim: mas reverendo, eu só tenho o domingo para me divertir com a minha esposa, e é bíblico que um casal tem que ter um momento de lazer. Então, nesse caso, eu não posso faltar o dia do Senhor para ter um lazer com a minha esposa. Eu digo, é mais importante o lazer com a sua esposa do que o dia do Senhor para você, meu irmão? Não é que seja mais importante, mas eu acho que Deus deve compreender isso. Eu falei, não, você não precisa mais de nada. Você já me disse quais são as prioridades da sua vida. Deus é que tem que se adequar à sua agenda, à sua vida e às suas necessidades, e não você adequar a sua vida ao que Ele revela em suas palavras. O problema da sua vida está aí. Está aí. E eu lhe digo, se você acha que vive de maneira tranquila, você deveria estar muito preocupado. Sabe por quê? Porque se Deus não te disciplinou ainda por um coração rebelde como esse, você deveria se preocupar. Ao contrário daquele que vive debaixo de juízo, que deveria se arrepender. Porque o Senhor prova que ama, porque disciplina aqueles que ama. Vejam, o povo que foi liberto do Egito desprezou a promessa de Deus, não deu crédito à sua palavra. A terra que Deus havia prometido era, sem sombra de dúvidas, uma terra maravilhosa, mas o caminho para chegar até ela era um caminho difícil. Eles precisavam atravessar um deserto, irmãos, para alcançar a felicidade da terra prometida. Eles tinham que passar por um deserto, eles tinham que enfrentar povos hostis. Veja que quando eles escutam acerca da força e da estatura dos homens de Canaã, os semblantes caem, eles murmuram, muitos desistem e querem voltar para o Egito, querem voltar a ser escravos. Meus irmãos, o céu é um lugar de excelência, mas para chegar lá, nós passamos por muitas dificuldades. Eu pergunto a você nessa noite, você está disposto a encarar essas dificuldades? Vejam, os homens ficariam felizes com aquele tipo de felicidade, que é a verdadeira felicidade, mas não da maneira que Deus propõe, porque estavam obcecados com as suas fantasias carnais, com os seus desejos mundanos, com o seu prazer temporal. Já perceberam como os ímpios, eles consideram tolice da nossa parte esperar em Deus, passando por dificuldades, passando por conflitos, por tentações? E é natural que pensem assim, irmãos, porque o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura. Eles não podem conhecer, porque eles não sabem discernir essa verdade espiritualmente. E aqui eu chamo a sua atenção para uma importante informação, irmão. Para que eu e vocês não venhamos a assumir uma falsa felicidade, ou estabelecer nosso descanso em coisas temporais, prazeres temporais, como a honra,
a abundância das riquezas, o favor de grandes homens. Coisas úteis em sua esfera são benéficas para adoçar e confortar a vida do homem que depositou sua felicidade em Deus. Os prazeres sendo desfrutados não podem nos satisfazer completamente. Sendo amados por nós, eles nos contaminam. E nos contaminando, aumentam nossos problemas e tristezas. Não é à toa que muitos têm sofrido com problemas de ordem mental, psicológica. Ninguém dorme bem e amanhece no outro dia depressivo, irmãos. Isso acontece por pecados que vão sendo acumulados gradativamente. Eu não me incomodo em me distanciar de Deus. Porque eu sempre acho que eu vou dar um jeito. Porque eu sempre acho que eu estou certo e os outros estão errados. E sabe por que essas coisas temporais não nos satisfazem? Porque elas são imperfeitas. Porque elas são incertas. Elas não respondem a todo o desejo do homem. Elas não têm proporção com a consciência. Aquilo que torna um homem feliz deve ter uma proporção completa com todas as suas necessidades, com todos os seus desejos, com todas as suas capacidades da alma, de modo que a consciência e o coração possam dizer: encontrei contentamento. É por isso que quando nascemos de novo em Cristo, a nossa mente é renovada, as nossas afeições são transformadas e a nossa vontade é dedicada a Ele. Para assim acharmos contentamento. Mas se a sua mente está voltada para as coisas de agora, se as suas afeições são por este mundo temporal, e a sua vontade é de estar vivendo dissolutamente, como você pode dizer que ama a Cristo? Como você pode dizer que o Espírito Santo habita em você? Você está fazendo Deus de mentiroso. Porque essas coisas não podem nos dar paz, irmãos. Nem muito menos contentamento. Veja, em Isaías 55, o Senhor pergunta: por que gastais o vosso dinheiro com aquilo que não é pão, e seu trabalho naquilo que não te satisfaz? Você já parou para pensar nisso? Como você tem vivido a sua vida? O que é a felicidade para você? De onde você tirou esse conceito? Das novelas da televisão? Foi de Freud? Ou foi da Miriam Leitão? De onde você tirou o conceito de felicidade, irmãos? O que é felicidade para você? Meus irmãos, até que uma consciência faminta seja provida em nós, não podemos ser felizes. Nada pode nos dar paz sólida, senão aquele que nos torna eternamente felizes, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Muitos homens pensam que é uma felicidade viver sem o jugo da religião. Só o que tem hoje aí é desengrejado. Não, eu me libertei das amarras da religião. Eu não conheço um que não seja irascível, amargurado e cheio de ressentimento. Não conheço um que não tenha essas três características.
Você diz: rapaz, olha, Deus diz o quê? Deus diz o quê? Se duvidar, ele já tem os textos prontos no computador, no celular. Aí ele manda para não sei quantos, você vê só as notificações chegando no celular. Tudo texto pronto. Eu olho para aquilo e digo: quão infeliz é esse cidadão. Quão longe de Cristo ele está. Quão cego Satanás o deixou. Pessoas dizem: não, para ser feliz você tem que se libertar do jugo da religião. Você tem que falar, pensar e agir do modo que lhe agrada. O que importa é a nossa felicidade. O que importa é o amor. Nós temos que viver sem restrição. Veja, até que o Senhor tire nosso coração das trevas para a luz, através do poder de sua graça, o homem permanecerá em sua estupidez e tolice mundana até o fim dos seus dias. Sabe por que eu digo isso? Porque eu conheci um rapaz que vivia exatamente assim. Exatamente assim. Ele dizia: quem é um judeu para me dizer o que é felicidade? Quem pode definir melhor a felicidade que não seja Sócrates ou Platão? Por que tem que ser um judeu condenado? Quem é que vai me dizer ou definir o que é amor? Se o amor não é um conceito, o amor é um sentimento, é algo avassalador, que toma conta incontrolavelmente do nosso ser. Quem é que vai falar de compaixão, uma vez que mataram tantos ao longo da história e perseguiram milhares de outros? E que até hoje vivem em uma guerra interdenominacional? Quem foi que disse que o diabo é ruim, uma vez que ele é um anjo de luz? Esse jovem falava em intempéries, achando que estava proferindo a mais alta sabedoria. Estudou os mistérios do universo, do corpo humano, até o dia em que uma simples mulher pediu para testemunhar do amor de Cristo em um câncer terminal, dizendo que há 6 anos sofria com aquela doença. E sofria junto com ela a sua família e a sua igreja. Mas que ela aprendeu uma coisa que sábio nenhum poderia ter ensinado a ela: ser amada. Ela disse: no pior momento da minha vida, eu sentia que Cristo estava comigo todos os dias. E naquele momento, aquele rapaz foi ao chão. Ele olhava ao seu redor e ele não tinha mais noção do que era a vida, do que era o amor. Ele entrou em parafuso. Porque a simplicidade do testemunho daquela pobre senhora, em seus últimos dias de vida, colocaram em xeque todo o castelo de cartas que ele havia construído ao longo de décadas. Bem-aventurados são os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Meus irmãos, essa obediência sincera, constante e uniforme à lei de Deus é o único caminho para a verdadeira bem-aventurança.
É esse o caminho, meus irmãos, a lei de Deus, a pureza, a piedade. Não a pureza absoluta, não a perfeição legalista, mas a sinceridade do Evangelho. Sabe por quê? Porque os que seguem o caminho da verdadeira felicidade, em primeiro lugar, eles reconhecem a lei como algo bom e necessário. A natureza humana de Cristo, vejam, a natureza humana de Cristo foi a mais elevada de todas as criaturas. Mas ainda assim, ela se sujeitou a Deus, se sujeitou às regras, cumpriu a lei. Gálatas 4, Paulo vai dizer, feito de mulher, feito sob a lei. Os anjos certamente são superiores a nós homens. Estão livres da morte. Estão livres das necessidades de comida e bebida. Mas estão debaixo da lei. Por sua própria vontade, eles obedecem aos comandos de Deus. A lei de Deus. Dão ouvidos à sua voz, dão ouvidos à sua palavra. No Salmo 103, 20, Davi declara, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhes obedecem a palavra. Criaturas inanimadas, sol, lua, estrelas, estão sob uma lei da providência, sob uma aliança, como diz o salmista no Salmo 149, uma aliança de noite e de dia. Deus as estabeleceu para sempre, fez um decreto que não pode ser alterado, eles têm seus cursos e moções designadas e se mantêm inalteravelmente em suas respectivas posições, por obediência àquele que os criou e determinou todas as coisas. Meus irmãos, todas as criaturas estão sob uma lei, segundo a qual se movem e agem. Como nós poderíamos estar sem lei? Vejam, se a lei não fosse uma regra para um cristão, como muitos antinomianos têm essa opinião, se ela não estivesse em vigor, então não deveria mais haver pecado, nem deveres, pois onde não há lei, não há transgressão, pois a natureza do pecado é a transgressão da lei, meus irmãos. 1 João 3,4 e Romanos 4,15. Certamente a lei como regra é um privilégio enorme, e certamente Cristo não veio para diminuí-la ou aboli-la de seu povo. Pelo contrário, Ele veio para nos mostrar o seu privilégio. Não há nação no mundo que tenha tais estatutos. Ele deu a conhecer os seus estatutos a Israel. Era uma prerrogativa dada a eles. Se a lei pode ser anulada às novas criaturas, veja, preste atenção nisso. Se a lei pode ser anulada às novas criaturas na nova aliança, então por que o Espírito de Deus a escreve com caracteres tão legíveis em seus corações? Em Hebreus 8, versículo 10, nós temos a promessa de uma grande bênção da aliança da graça. O autor vai dizer que o Espírito grava no coração dos crentes a lei de Deus. Percebam quão desfigurado seria se isso tivesse sido abolido por Cristo. A lei foi escrita em tábuas de pedra, e a grande obra do Espírito é escrevê-la na tábua do nosso coração. A arca da antiga dispensação era um baú onde se guardava a lei, porque já apontava para a realidade do nosso coração, guardando-a. É por isso que Deus então promete: porei minha lei no coração deles. Logo, há uma regra a qual o homem deve se submeter. E essa regra é a lei de Deus. Agora, esta regra deve ser consultada em todas as ocasiões, se quisermos obter verdadeira bem-aventurança. Tanto para nos informar,
quanto para nos confortar. Devemos consultar a lei para nos informar, para que não venhamos a agir de forma negligente e nem exagerada. Por que eu digo isso, irmãos? Porque existem muitas leis falsas com as quais servem exclusivamente para agradar a homens. Essas não passam de atalhos que nos desviam de nossa própria felicidade. Um exemplo disso é a regra infame do bem maior ou do mal menor. O mundo vive de suposições e objetivos devotos. Perceba que, quando isso se torna uma regra, o homem pode se opor aos interesses de Cristo sobre a desculpa do bem maior ou do mal menor, por exemplo, aprovando o aborto. Aqueles que matam, que assassinam criancinhas no ventre de suas mães, pensarão que estão fazendo um bom serviço para Deus. Os homens erram quando grosseiramente seguem uma consciência cega. E muitos têm errado dessa mesma forma, inclusive, dentre nós. Há aqueles que ufanam sola Escritura, mas envergam a Escritura dentro do sola tradição. Criam praticamente um outro evangelho, tão somente para sustentar uma ideologia. Eu lhes digo, irmãos, não importa o que os outros tenham feito antes de nós, mas me importa o que Cristo fez antes de todos eles, e é o que devemos observar, e é o que devemos guardar, e é o que devemos nos lembrar sempre pelos séculos dos séculos. A ética humanista não é nossa regra, a tradição não é nossa regra, ideologia nenhuma pode ser nossa regra, nossos próprios desejos e inclinações de nossos corações não são nossa regra. Ó, quão miseráveis seríamos se nossa luxúria fosse nossa lei, se a inclinação de nossos corações fosse nossa regra. A regra daqueles que creem em Cristo é a palavra infalível e inerrante de nosso Deus, é sua lei, é a nossa regra que conduz à verdadeira felicidade, que nos faz bem-aventurados, e que não pode ser outra, meus irmãos, além de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque é Ele quem nos abençoa, porque é Ele quem nos faz feliz, porque é Ele quem nos concede o contentamento, porque é Ele quem nos ensina, porque é Ele que nos esforça, porque foi Ele que venceu onde falhamos, porque foi Ele que triunfou onde sucumbimos. João 5,24 diz que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna e não entrará em condenação, pois já passou da morte para a vida. Que bênção maior poderíamos ter eu e você? Que felicidade maior do que essa poderíamos alcançar quando naquele grande dia Ele olhar para nós e dizer: vinde, bendito de meu Pai, adentrai para o reino eterno. Em João 15,4 Jesus diz: vós sois meus amigos se fizerdes tudo o que vos mando. Existe uma amizade real, irmãos, feita entre nós e o nosso bendito Salvador, não apenas no ponto de harmonia e concordância de mente, mas no deleite mútuo e comunhão uns com os outros. É por isso que esse dia é um dia diferente de todos os outros, é por isso que esse dia é exclusivo, para nos deleitarmos nele, para termos prazer nele, para nos alegrarmos na presença dele, para sermos instruídos por ele, para sermos exortados, para sermos disciplinados, se preciso for. Em 1 Coríntios 3,1 e 3,23, Paulo diz que todas as coisas são tuas, e vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Meus irmãos, todas as condições de sua vida são rejeitadas para sempre, suas bênçãos são santificadas e suas misérias extintas. Romanos 8,28, diz o Senhor. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu e vocês fomos chamados para a piedade. Eu e vocês fomos chamados para a obediência.
Eu e vocês fomos chamados para a benignidade, para o conhecimento, para as bem-aventuranças em Jesus Cristo. Eu e vocês, meus irmãos, fomos chamados para sermos irrepreensíveis no caminho e andar na lei do Senhor. Vamos orar? Ó Senhor bendito e santo, te agradecemos por tua palavra, Senhor, nesta noite. Obrigado por nos ensinar, Senhor, acerca da verdadeira felicidade, Senhor, da bem-aventurança, do prazer, Senhor, que é conhecer a tua vontade e viver segundo ela. Ah, Deus bendito, nos concede da tua graça e do teu amor, para que a cada dia mais de nossa existência venhamos a conhecer-te mais e mais, para assim vivermos para o louvor da tua glória, sendo transformados por tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.